Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Vamos iniciar nosso caderno 4, né? O último caderno para fechar nossa quarta unidade. E aí nós vamos estudar agora a unidade 1 do caderno 4. E para iniciar nosso conteúdo, o objeto de estudo, vamos ver um pouquinho sobre operações com números decimais. Já estudamos operações com vários tipos de números, agora vamos ver com os decimais. E as primeiras operações são adição e subtração de números decimais. E por que essas duas operações estão juntas? Porque a regra que se aplica à adição também se aplicará à subtração. Antes de mais nada, eu queria que vocês entendessem uma coisa. Os números decimais, esses que tem vírgulazinha, que foi no nosso último capítulo do livro anterior, nós estudamos eles, entendemos como é que funciona eles. E aí, fica evidente que são os números bastante utilizados no nosso contexto. E aqui abaixo tem alguns exemplos, né? Normalmente nós encontramos esses números em supermercados, em feiras, quando você vai comprar alguma coisa, porque normalmente a gente compra com valores decimais, por exemplo, 2,50, um açaí, 10,80, um exemplo, sabe? Aí tem o exemplo do suco, 6,88, do pão, que é 5,20, queijo branco, 12,92, o chocolate, 3,85 e assim sucessivamente. Mas aí, por exemplo, fez essa feira, comprou o suco, o pão, o queijo, o chocolate e a maçã. E aí, quanto é que deu? Então a gente tem que saber fazer as continhas utilizando números decimais, porque são números que estão no nosso dia a dia bastante. Eles estão presentes no nosso contexto, independente da idade, se você é criança, tudo, você vai lidar com operações de números decimais, sobretudo a operação de soma e de subtração. Então vamos lá. Para somar um número decimal, aqueles que a gente viu lá agora há pouco, observe um detalhe. Tem os centavos e a vírgula fica embaixo da vírgula. E essa é a regra, gente. Para somar um número decimal, você vai ter que montar a continha colocando vírgula embaixo de vírgula. Se por acaso esse número 7 aqui não tivesse dois zeros, só tivesse um, você completaria com mais um zero, para ficar tudo certinho. Agora aqui na frente não tem nada que sobre o número, tá vendo? O 13 tem um na frente, o 5 já não tem. Então ficou sobrando um aqui, tá vendo? Não tem problema, na frente não tem problema. O final tem que ficar tudo certinho. Se não ficar, se você encontrar um número que não esteja certinho, você completa com zeros. Então vai ficar aqui, ó, zero soma com zero, com zero, com zero vai dar zero, tá vendo? De novo, 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0 vai dar 0. Vírgula embaixo de vírgula, eu vou repetir. E agora eu vou somar 7 mais 5, 12, mais 3, 15, mais 4, 19, mais 6, 25. Bota o 5, vão 2. O 2 é para cima do 1. 1 mais 2, 3. Então, dá 3. Então, 3 e 5, 35. Então, a compra total dá R$ 35. E é assim que você vai fazer sempre. Ó. Aqui outro exemplo, tá vendo? De outra compra, 6,88, 5,20, 12,92. Vai somar tudo, 8 mais 2 de 10, mais 5, 15, bota 5, vai 1, e assim sucessivamente. Você vai somar normal, só que a vírgula tem que estar sempre embaixo da vírgula para dar certinho o valor exato. Você monta a conta tudo certinho. Para subtrair o mesmo processo, tá vendo? De menos eu vou fazer da mesma forma como a gente já faz, porém fica vírgula embaixo de vírgula. Tranquilo? Então a regra de subtração e adição de números decimais é a mesma. É só você colocar a vírgula embaixo da vírgula e responder como você já sabe a operação de adição e subtração. Nós temos aqui exemplos, né? Alguns exemplos para vocês analisarem aí no livro de vocês, na página 196. E tem um jogo rápido também na mesma página para vocês fazerem. Tranquilo, vocês fazem esse jogo rápido. Na página seguinte também tem. Aí nós vamos para a multiplicação de números decimais. Quando é que a gente usa a multiplicação de números decimais?
quando você vai multiplicar um determinado produto que você quer vários. Por exemplo, vamos pegar aqui tem o exemplo da laranja, maçã o quê? Banana e batata doce. Batata doce não. Essa não é doce. Então, vocês vão, digamos que você comprou mais de uma dúzia de banana. Então você vai multiplicar pela quantidade de dúzias que você comprou. Por isso que você utiliza multiplicação de números decimais. Aqui, ó. Observe que, digamos que eu peguei 4 quilos de laranja. Quanto é que custava 1 quilo? 4,89. Então, se você for somar os 4, dá certo. Mas utilizando a multiplicação, eu só vou multiplicar por 4. Tá vendo? Nós temos aqui outros exemplos, tá vendo? De multiplicação de números decimais. A multiplicação é o mesmo processo, tá vendo? Então, depois que você multiplica, você vai ver quantas casas decimais tem no número na parte de cima, nas parcelas, não, nos fatores. Aqui, ó, após essa vírgula do quadro, tem quantos números? Tem 2, o 8 e o 9. Então, eu vou deixar duas casas aqui, colocar a vírgula da esquerda para a direita. Vou deixar o 6 e o 5, colocar a vírgula. Mesma coisa aqui, tá vendo? Tem duas casas aqui após o 2, o 7 e o 9. Então, embaixo no resultado também vou deixar duas casas. Se tivesse só uma, professor, eu deixaria só uma. Tá vendo? Aí, nós vamos pegar aqui esse número, é diferente, tá vendo? Aqui no de cima tem duas casas decimais e no de baixo tem uma. Então, dá 3 casas decimais no total. Então, embaixo no resultado eu deixo 3 casas também. Ah, vale salientar que aqui eu esqueço que a vírgula existe. Aqui em cima, ó, eu multiplico como se não tivesse vírgula. Eu multiplico 259 e aqui embaixo eu considero 15. Depois eu vou contar quantas casas tem após a vírgula e colocar aqui a vírgula embaixo. A garganta está ruim. E colocar a vírgula embaixo. Então esse é o processo. Temos outro exemplo aqui, vocês podem usar como análise. Mais exemplos aqui, tá vendo? Mais exemplo aqui bem explicativo para vocês tirarem dúvidas. E jogo rápido também para ser feito. E quando for a multiplicação por 100, por 10, por 100, por 1000, vocês fazem da seguinte forma. Por exemplo, 285 vezes 10. Não precisa você estar se preocupando com o cálculo, você só vai correr a vírgula no sentido contrário. Aqui a vírgula não está no 2, é multiplicando por 10, não é? Então a vírgula vai correr para o 8. Aí vai ficar aqui, ó. Tá vendo? 8, vírgula, porque a vírgula correu uma vez. 5. Se fosse por 100, o mesmo processo, corria duas vezes, porque os 100 são dois zeros. Aqui, quer ver por 100, tá vendo? Tá vendo? A vírgula tá no 2, né? O 100 não tem dois zeros aqui. Então, observe, vai correr duas vezes. Vai correr aqui para o 8, depois vai correr para o 5. Aí a resposta vai ser 285. E a vírgula no final do 5. Ah, professor, a vírgula vai ficar voando? Não, completa com zero. Porque zero após a vírgula não vale. Aí fica 285. E por 1000, professor? Por 1000 é o mesmo processo, né? Você vai correr a vírgula. Aqui, ó, um exemplo. Tá vendo? 1000 vezes 4 e 76. Então, você vai colocar a vírgula duas vezes. Onde não tiver número mais, correu aqui no 7 e no 6, não é isso? Aí já correu 2 zeros, falta mais um, corre de novo. Corre de novo. Aí vai ficar um zero no lugar, porque não tem número, tá vendo? E aí tem outros exemplos aqui de 10 e de 100, só para vocês fixar. Tem mais jogo rápido para vocês fazerem, né? E a divisão de números decimais, tá aqui, tá vendo? Essa aqui eu chamo a atenção de vocês, porque aproveite para aprender isso aqui, porque com números decimais muda um pouquinho, mas é parecido, a mesma coisa com a conta normal. 18 por 8, tá vendo? Não é decimal. Como é que eu faço? Eu tenho 18, divido para 8. Dá quanto para cada? Dá 2. Aí eu boto aqui embaixo. Aí eu multiplico 2 pelo 8, dá 16. Coloco 16 aqui e subtraio. 18 menos 16 vai sobrar 2. Então o resto é 2. Então, aí a conta não para aqui. Vocês sabiam disso? O resto é 2. Antigamente parava aí, quando era com números naturais. Mas agora nós estamos trabalhando com números decimais. Então a conta não vai parar aí. Quando dá resto que não dá para dividir, você acrescenta um zero aqui, ó. Tá vendo zero? Com a setinha apontando aí.
bota uma vírgula aqui, ó, no final do 2. Acrescenta o 0 e bota uma vírgula. Tá vendo? Aí vai ficar 20 dividido para 8, que vai dar 2 também. Aí 2 vezes de 8, 16. Aí você bota o 16 aqui e subtrai 20 menos 16, deu 4. Ó, a conta não pararia aí. Eu acrescentaria 0 aqui de novo, que aqui daria 5. E eu multiplicaria 5 vezes de 8, dá 40. Tá vendo? Vocês vão ver, tá vendo? Aqui. Tá vendo? Eu acrescentei mais um 0, que 16, eu acrescentei mais um 0. Aí ficou 40, tá vendo? Aí 40 dividido para 5, para 8 dá 5. 5 vezes de 8 dá 40. 40 menos 40 vai dar 0. Pronto, o resto é 0, aí eu paro a conta. Vai ter contas que você não vai dar número exato. Aí você para quando você quiser. De 2, de 3 casas decimais, fica a seu critério. Mas o resultado é isso, você vai fazer isso. Porque a conta de dividir agora, ela cabe mais. Aqui, ó, um exemplo que eu dei, tá vendo? Dízimo periódico, vai ficar repetindo 3 o tempo todo. E quando fica repetindo aqui, ó, o 3 ou qualquer valor o tempo todo, você pode parar. Porque é uma dízima periódica, é o período que se repete, entendeu? Dízima periódica é isso, após a vírgula. Aí nós temos mais exemplos, deixa eu ver aqui, né? Pronto, tem um jogo rápido para vocês fazerem aqui, da 204. E aqui tem divisão de números decimais por números naturais e de decimais por decimais. Esse é importante também. Tá vendo, ó? Aqui o decimal. Eu estou dividindo pelo número natural. Como é que eu vou fazer uma conta dessa, professor? Aqui, ó. Você esquece a vírgula e coloca só no final. Você faz a conta normal. E coloca o resultado só no final. Primeiro vamos dividir a parte inteira. Tá vendo? 143 dividido por 5, que vai dar... Você vai encontrar 2 vezes 5, 14 por 5 vai dar 2, que aí vai dar 10 aqui. 14 dividido por 5 dá 2. E 2 vezes de 5 dá 10, você coloca 10 aqui, subtrai, vai sobrar 4, tá vendo? Aí baixa o 3, vai ficar 43 por 5. Vai dar 8. 8 vezes 5 dá 40. Você coloca o 40 aqui embaixo, subtrai e resta 3. Tá vendo? Esse é o primeiro passo. Fez isso, aí agora nós vamos baixar a parte decimal, que é o 5 e o 0. Primeiro o 5, baixei ele, ficou 35. Aí 35 dividido para 5 dá 7. 7 vezes 5, 35. Sobrou o 0, tá vendo? Aí você vai baixar o 0 que está aqui em cima, tá vendo? Baixei, aí não dá para dividir, então acrescenta 0 no quociente. Aí essa vírgula não está aqui, você acrescenta aqui também no número. Porque você dividiu a parte inteira, foi 28. E aqui agora você dividiu a parte decimal, fez um, depois fez o outro, acrescentou a vírgula, tá vendo? Toda vez você vai fazer esse processo. Aqui, ó, outro exemplo, outra forma de você fazer também. Você pode fazer dessa forma. Tá bem claro aí, gente. Se não tiver, vocês podem me chamar para fazer a questão da divisão. Aqui é um outro formato de fazer, mas eu não aconselho muito não, porque vocês podem se atrapalhar. Mas fique à vontade para realizar a leitura e a compreensão. Caso vocês queiram, não se sintam à vontade de fazer com outro método que eu expliquei. Como é esse método, professor? Você vai eliminar a vírgula aqui, tá vendo? E vai acrescentar de 0 aqui, tá vendo? Aí, se eu eliminei a vírgula aqui, era 143,50, eu eliminei a vírgula, eu acrescento de 0 aqui atrás, tá vendo? Aí fica dividido por 500, então fica um valor muito alto para você dividir. Por isso que eu estou dizendo que você pode se atrapalhar e faz a conta normal. Tranquilo? É isso que eu estou falando. Temos outros exemplos aqui, tá vendo? Agora vamos lá para o exemplo com vírgula. Vírgula de um lado, vírgula do outro, tá vendo? 14,56 e 5,2. Como é que eu vou responder isso aí, né, gente? Aqui eu posso aplicar aquele método que eu falei com vocês para eliminar a vírgula. Multiplico por 100, aí vai ficar 1.456 dividido por 520. O valor vai ficar muito alto, não é isso? Então, mas infelizmente, nesse caso aqui de vírgula com vírgula, tem que ser assim. Infelizmente.
Temos outros exemplos aqui, tá? Multipliquei por 1.000. Ah, professor, por que você multiplicou por 1.000? Porque essa casa aqui, ó, tem 3 casas. Então, eu tenho que multiplicar essa daqui. O que eu multiplico um, eu tenho que multiplicar o outro. Então, ambos eu multiplico por 1.000. E aí vem a divisão por potência de 10. Potência de 10 é 10, é 100, 1.000, entendeu? E assim sucessivamente. Quando você vai dividir, lembra que na multiplicação a vírgula corria para o final, na divisão a vírgula corre para frente, tá vendo? Aí esse número aqui, ó, 123 dividido por 100. Então, ó, observa, ele montou a conta aqui, mas é desnecessário, porque você só faz, desculpa, só faz movimentar a vírgula. Nesse caso aqui, ó, a resposta seria 12,39, tá vendo? Por 10. Se fosse por 100, seria 1,239. E por 1.000, seria quanto? 0,1239. Que a vírgula corre para frente quando é divisão. E não precisa montar a conta só está aí para vocês entenderem como é feito o processo. Mais um jogo rápido. Potência de números decimais. O processo é o mesmo, gente. Você transforma ela em uma fração. Tá vendo? Aqui, ó. 32. Como é que eu transformo em fração? Elimina a vírgula, fica 32, 3,2. Elimina a vírgula, fica 32. Se eliminei a vírgula, eu vou acrescentar 10 embaixo. Se tiver uma casa decimal só. Se tivesse duas casas decimais, aí eu acrescentaria 100. Se tivesse três casas decimais aqui no final, eu acrescentaria 1.000, entendeu? Aí ficou 32 sobre 10. Aí eu faço a potência normal. 32 vezes 32, 10 vezes 10. Aí dá 1.024 e aqui dá 100. Aí agora eu faço a divisão por 100. 1.024 dividido por 100, agora você vai correr a vírgula duas casas e elimina, né? Que eu vou estar dividindo. Lembra quando divide a vírgula corre para frente. Então, saindo do 4, uma vez, duas vezes. Então, vai ficar no 10. 10,24. Pronto, é isso. Para realizar a potência. Radiciação, a mesma coisa. Você vai transformar o número em fração e tirar a raiz. Do 25 vai ficar 5. Do 100 vai ficar 10. 5 dividido para 10, 0,5. Mesma coisa aqui, ó, 1,69. Você vai transformar ela em fração. Raiz quadrada de 169 dá 13 e raiz de 100 dá 10. 13 dividido para 10, 1,3. E nós temos aqui mais um joguinho rápido, né, para variar, para ser feita. Né? Pronto. Para aqui. Vocês não precisam fazer mais isso. Façam todos os jogos rápidos. Essa atividade aqui nós vamos fazer da semana que vem. Não precisa vocês responderem. Só até a página 210. Muito obrigado, gente. Qualquer dúvida estou à disposição. E até a próxima aula.